Olá a todos, mais um vídeo no canal. Nesse vídeo a gente vai fazer um exercício bem interessante de ordenação. A gente vai ver um princípio, né, de um algoritmo de ordenação com apenas 3 números, então a gente vai conseguir fazer sem estrutura de repetição, sem nada disso, mas já é um conceito de ordenação de algoritmos mais complexos, beleza? Então, eu vou tentar desenhar no Paint para a gente entender o que vai ser feito, né? Entender a lógica disso tudo, entender o porquê que a gente consegue, por exemplo, fazer isso com três números, mas a gente não consegue fazer com 10 números, por exemplo. A gente consegue, mas não faz sentido a gente fazer com mais números. Por quê? Porque dá muito trabalho, beleza? E não faz sentido. Então vamos primeiro começar aqui, né? Pegar algumas coisas, ler o que o exercício quer. Daí eu vou pro Paint, mostro mais ou menos a lógica que a gente vai usar e a gente implementa essa lógica, beleza? Então leia 3 valores, esse é o sort simples, número 1042, beleza? Ele pede para a gente ler 3 valores inteiros e ordená-los em ordem crescente. No final mostra os valores em ordem crescente, uma linha em branco e em seguida os valores na sequência como foram lidos, que é exatamente isso aqui. A entrada contém 3 números inteiros, imprima a saída conforme foi especificado. Beleza, bem simples. Então vamos ler os 3 valores primeiro, né? Do jeito que a gente sabe. Vamos usar num 1, num 2 e num 3. É igual a map. Aqui é int, né? Int, mas poderia ser float também, a lógica não muda, tá? Input ponto split. Beleza. Agora vamos para o Paint, para a gente ver se eu consigo desenhar isso aqui direitinho para a gente entender. Deixa eu ver se assim tá bom. Beleza. Vou aumentar mais um pouquinho. Não sei porque ele cria esse fundo. Esse fundo com alfa 0 ali. Beleza. Então aqui, né, vamos fazer com esse exemplo que ele deu. Ele dá esses 3 números, 7, 21 e 14. Então a gente tem aqui o nosso 7, nosso 21 e o menos 14, né? E qual que é a lógica que a gente vai usar? A lógica que a gente vai usar é que a gente precisa ter um primeiro lugar, um segundo lugar e um terceiro lugar, beleza? Para quê? Para o primeiro lugar sempre ficar com o menor número e o primeiro lugar sempre com o menor. Isso aqui é uma setinha para baixo, não ficou muito ruim. O primeiro lugar sempre com o menor valor, o terceiro sempre com, deixa eu tirar um pouco o zoom, com o maior valor, beleza? Então a gente vai usar essas variáveis aqui de controle para gente controlar a posição de cada um. E a gente vai fazer como para, por exemplo, o menor vir para cá e o maior vir para cá. A gente vai comparando eles 2 a 2, entendeu? Como que a gente compara vários números, né, uma lista de números 2 a 2? A gente compara assim, ó. A gente compara o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, daí a gente compara depois o segundo com o terceiro, entendeu? Então é sempre à frente. O primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro. O que tiver na frente do primeiro a gente vai comparar. O que tiver na frente do segundo a gente vai comparar, que nesse caso só o terceiro. Beleza? E aqui eu já vou mostrar o porquê, por exemplo, que se a gente fizesse isso com
por exemplo, com 5 números, o quanto mais complexo isso ia ficar, né? Porque a gente tem que comparar o primeiro número, por exemplo, com todos os outros abaixo dele, beleza? Então a gente teria que comparar o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto, o primeiro com o quinto. Daí a gente faria a mesma coisa para o segundo. Então, segundo com o terceiro, segundo com o quarto, segundo com o quinto, beleza? A mesma coisa com o terceiro. Terceiro com o quarto, terceiro com o quinto, beleza? E a última coisa com o quarto. Então, a gente compararia só com o quinto. Você vê o tanto de iteração a gente fez aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente fez 3 iterações. Aqui a gente fez 10. Ou seja, isso aqui cresce muito exponencialmente. Muito mais que exponencialmente. Beleza? Então, assim, se a gente tivesse 20 números, cresceria muito mais isso aqui. Então, isso aqui gasta muito. Beleza? Esse é um dos piores algoritmos de ordenação que a gente tem. Pelo menos pelo meu conhecimento. Posso estar falando besteira também. Mas isso aqui gasta demais, beleza? Mas é um algoritmo simples, a gente consegue fazer usando apenas ifs e, e de ordem de maneira sequencial, beleza? Mas como que a gente faz? Vamos apagar isso aqui, né? A melhor maneira de apagar no Paint, eu acho que é assim, porque a borracha gasta muito tempo. A gente cria um retângulo branco, beleza? Beleza. Aqui vamos apagar esse 3 aqui também, que é o número de iterações. Beleza? Então, beleza, a gente vai comparar aqui o 7 com 21, o 7 com o menos 14 e o 21 com o menos 14. Mas o que a gente faz com essa comparação? A gente vai checar qual que é o número maior, beleza? Então, por exemplo, eu vou ter aqui 3 comparações, né? Essa e essa, checando se o meu primeiro número é maior que o segundo número, ou seja, a minha primeira comparação vai ser se 7 maior que 21. A minha segunda vai ser se o 7 maior que menos 14. E a minha terceira, que é o segundo, né, comparado com o terceiro, é se 21 é maior que menos 14. É isso? Não, não é isso. Por quê? Porque eles vão mudar de lugar. A gente vai ver aqui, por exemplo, que quando eu comparar o meu 7 com o meu 21, isso aqui vai dar 7 maior que 21, vai dar falso. F de falso, beleza? Então, vamos escrever isso aqui, né? A minha primeira comparação vai dar falso, então eles vão continuar na mesma ordem. Eles vão continuar 7, 21 e menos 14, beleza? Se eu comparar eles da próxima vez, como eles vão ficar iguais, né? Eu vou comparar então o 7 com o menos 14, do jeitinho que está aqui. E o 7 vai ser maior que o menos 14, porque menos 14 é negativo, o 7 é positivo, então isso aqui é verdadeiro. Ou seja, eu vou trocar os dois. Eu vou passar o meu 7. Não, aqui não. Eu vou passar o meu 7 para cá e o meu 14 para cá. Beleza? Então a gente vai ficar com esses números aqui. O menos 14 na primeira posição. O 21 a gente não vai mexer nele, ele vai ficar no meio. E o 7 vai passar para a última posição, para a terceira. Beleza? Então isso aqui a gente já pode esquecer, porque essa ordem aqui já está errada. Beleza? E aí a gente vai comparar agora. A gente já comparou o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro. Agora a gente vai comparar o segundo com o terceiro. Beleza? E então a gente vai comparar aqui o segundo com o terceiro, o 21 com o 7. Então, 21 maior que 7, isso é
verdadeiro também. Se for verdadeiro, eu vou trocar os dois, né? Eu vou trocar o 21 com o 7, beleza? Então, no final, a gente vai ficar com menos 14, com o 7 e com o 21. Então, esses vão ser os nossos números ordenados, beleza? Menos 14, 7 e 21, tá certo? Tá certo. Então, beleza, por que a gente faz só essas três? Por que a gente não faz, por exemplo, a gente faz o primeiro com o segundo, mas por que a gente não faz o segundo com o primeiro? Porque não precisa, a gente compara uma vez só, cada um, e tá certo, beleza? Então vamos voltar para o nosso código. Abrir sem querer ali o Spotify. Como que a gente vai fazer essa lógica? Igual eu falei, a gente tem que ter essas variáveis, né? Primeiro, segundo e terceiro. Então vamos simplesmente criar três variáveis. Primeiro, vamos colocar o valor dela de num1. Segundo é igual a num2. E terceiro é igual a num3. Isso aqui não faz diferença, tá? A gente pode pôr num2 aqui, num2 aqui, num3 aqui, num1 aqui, ou num1 aqui e num3 aqui. Não tem problema isso aqui. Como eles vão estar desorganizados do mesmo jeito, não faz diferença, tá? A gente pode pôr 1, 2 e 3 para ficar mais bonitinho no começo. E aí a gente vai fazer as nossas comparações, que são elas quais? A gente vai comparar se o primeiro é maior que o segundo, né? Então vamos começar por essa. Vou deixar aqui do lado para a gente ver. Espera aí. Aqui. Então, se o primeiro for maior que o segundo, o que a gente faz se o primeiro for maior que o segundo? Aqui eu vou ensinar um algoritmo de como trocar duas variáveis, beleza? O Python tem uma forma mais Python de fazer essa troca, mas a gente vai usar um algoritmo que funciona para qualquer linguagem, qualquer uma, beleza? Que é usando uma variável auxiliar, mas a gente em programação chama só de aux. Vocês devem ter visto eu usar ela em alguma coisa. A gente usa primeiro número 1 aux, a gente número aux, entendeu? É uma variável auxiliar que a gente pode usar para qualquer tipo de variável. É uma variável que a gente usa de maneira auxiliar, beleza? Não vou complicar muito não. A gente chama de aux. A gente não pode, por exemplo, vir aqui primeiro. Como que a gente troca o primeiro com o segundo, né? A gente não pode vir aqui e fazer isso aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai perder o valor do primeiro. O valor do primeiro está perdido. A gente só vai ter o segundo valendo o valor dele e o primeiro valendo o valor do segundo. Opa. Beleza? Então a gente só vai ter o valor do segundo. E para isso a gente usa essa variável aux. A gente coloca o valor do primeiro nela, a gente guarda o valor do primeiro nela, daí a gente vem aqui e coloca o valor, não, a gente coloca o valor do primeiro como valor do segundo, beleza? E segundo recebe o valor de aux, ou seja, como o aux é igual ao que o primeiro era antes, o meu segundo vai virar o meu primeiro, entendeu? Então o primeiro vira o segundo e o segundo vira o que o meu primeiro era antes. E assim eu troquei duas variáveis, o valor de duas variáveis, beleza? Beleza, mano. E a gente fez isso a gente fez esse aqui, né? Nesse exemplo a gente fez esse caso aqui. Ou esse esse aqui foi o primeiro, né? Foi esse aqui, na verdade. Então, agora a gente faz os outros dois, que é o primeiro com o segundo, quer dizer, o primeiro com o terceiro. Então, if primeiro é maior que terceiro, a gente faz a mesma coisa. Aux recebe primeiro, primeiro recebe terceiro, nesse caso, né?
e terceiro recebe aux, beleza? E a mesma coisa agora do segundo com o terceiro, que são as nossas comparações, né? Essas três aqui. Então, if segundo é maior que terceiro, aux é igual a segundo, segundo é igual a terceiro, e terceiro é igual a aux, beleza? Então, é isso, tá? Vamos ver aqui o que a gente precisa agora. Por que que a gente teve que criar outras variáveis, primeiro, segundo e terceiro? Porque a gente vai ter que imprimir isso aqui depois, né? A gente vai ter que imprimir eles na ordem que foram lidos. Então a gente não pode mexer nesse num 1, num 2 e num 3. Se não precisasse, a gente podia fazer com num 1, num 2 e num 3 mesmo. Onde o num 1, por exemplo, seria o menor número e o num 3 seria o maior. Beleza? Mas é só uma observação. Então a gente precisa imprimir ali, linha por linha, os números ordenados, né? E a gente pula uma linha e imprime eles na forma como foram lidos. Eu vou usar uma técnica de impressão aqui que a gente consegue fazer numa mesma linha para não ficar muito grande os nossos prints aqui. A gente consegue usar ponto e vírgula e dar outro print aqui, beleza? E não só print, a gente consegue fazer isso com várias coisas. Por exemplo, eu quero declarar uma variável aqui. Então, eu ponho A igual a 1, dou ponto, vírgula, quero declarar B igual a 2, dou ponto e vírgula, quero declarar C igual a 5, por exemplo. Eu posso fazer isso para rodar qualquer código, entendeu? Dando o ponto e vírgula para separar. Lembrando que é só para separar. O final aqui não entra, beleza? Não é aceito, tá vendo que tá vermelhinho, né? Então é só para separar algumas linhas, beleza? Então não sei se eu já falei sobre isso, mas a gente vai usar assim. Então a gente vai dar print aqui, né? Vamos colocar os três logo aqui, para já ficar bonitinho a nossa estrutura. A gente vai dar esses três prints aqui com eles ordenados, que é basicamente o primeiro, o segundo e o terceiro, beleza? Daí ele pede um print vazio, né? Essa linha vazia aqui. A gente tem que colocar exatamente igual. E ele pede depois como foram lidos, ou seja, num 1, num 2, vou dar um espaço aqui para ficar bonitinho. Num 2 e print num 3. Beleza? Esse é o nosso código. Vamos ver se está certo de verdade. Menos 14, 7, 21. Menos 14, 7, 21. 7, 21, menos 14. Vou rodar o outro código só pra gente ter certeza. Aqui é a mesma coisa, né? São os mesmos números. Então vai ficar na mesma ordem. Mas aqui embaixo muda. Menos 14, 21 e 7. Então tá certo. Vamos enviar aqui. Python. Vou apagar essas duas linhas. Beleza. Beleza, deu certo. É isso mesmo. Então eu espero que tenham entendido. Talvez tenha ficado um pouco bagunçado. Isso aqui não usei para muita coisa. Mas pensem sempre nisso aqui. Sempre passar um número maior para frente, né? Ou seja, para sempre passar, por exemplo, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, o número maior e o número menor ao contrário, passar o número menor daqui para cá, beleza? Do terceiro, por exemplo, para o primeiro, que foi o que nessa a gente fez nessa condição aqui, beleza? É isso. Então, agradeço a todos. Nosso código está aqui.
se quiser copiar, mas aprendam, né? E obrigado. Valeu, galera.